Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Estadão, TR, Bola VIP. E agora, diariamente, tem vídeo todo dia. Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores, mercado da bola e tudo mais sobre o mais querido. São Paulo que, né, venceu o Vasco da Gama. Logo depois da partida contra o Vasco, o elenco ganhou folga. Então, né, na quinta-feira, o São Paulo, todos os jogadores tiveram folga, ninguém foi para o CT, só de fato alguns jogadores que estão em algum trabalho mais de questão física, de lesão, que apareceram no CT, os demais puderam aproveitar com a família. São Paulo se reapresenta nessa sexta-feira para dar início à sua preparação para o confronto contra o Criciúma. Vai ter uma distância também para o confronto contra o Criciúma, né? Porque o São Paulo vai enfrentar o Tigre lá em Santa Catarina só no próximo dia 26, que é sem ser este sábado, o outro, o jogo que vai ser às 10 horas lá no Heriberto Pulse. E aí o São Paulo vai começar a sua preparação já na manhã desta sexta-feira. Normalmente o São Paulo se reapresenta de manhã. Os treinos do São Paulo normalmente são pela manhã, são às 10 horas. Então o São Paulo já vai começar aí a sua preparação para pegar o Tigre. Trazer um pouquinho dos bastidores, né? Depois da vitória do São Paulo, de fato, um clima mais ameno, um clima mais tranquilo. Parece que todo mundo ali tirou um peso sobre si. Eu tenho falado para vocês que o elenco já está fechado com o Zubeldia desde o primeiro momento. Em nenhum momento passou pelo elenco o fato de uma troca de comando, até os jogadores que foram reservas, o Rafinha que foi para o banco de reservas, ajudando ali o tempo todo, no vestiário também, né? O cara que gosta bastante do Zubeldia, o próprio Wellington Rato entrou bem. Então, é para vocês entenderem que, mesmo com titulares e reservas, mesmo com algumas mudanças, o ambiente entre treinador e comissão técnica e jogadores é muito positivo. De fato, a entrevista também do Zubeldia foi muito boa, na minha visão, e vocês pegaram alguns recados, né? Vocês pegaram alguns recados e aí há uma divisão de fato hoje no São Paulo, das pessoas que querem a saída e fizeram esse processo de fritura do Zubeldia, que ficaram meio assim, né, com as indiretinhas, com as falas do Zubeldia, que na minha visão foram perfeitas, ótimas colocações. Ele falou que não gosta que os diretores, que todo mundo ali vai todo dia lá ver o treino, que ele não vê problema, mas ele não gosta de uma interferência, ele gosta de que todos realmente possam assistir mais à distância, porque ele gosta desse contato dele com os atletas, ele não gosta da diretoria ou membros superiores interferindo no trabalho, ele falando que acredita que o trabalho é bom, que ele tem hoje 11 pontos a mais no Campeonato Brasileiro do que o São Paulo tinha na mesma circunstância na temporada passada. Enfim, um Zubeldia que, por mais que dentro ali do campo ele parece ser de fato mais efusivo, mais acelerado, às vezes até um pouco mais, passando um pouquinho até do ponto, de vez em quando, mas bem de vez em quando, prova que ele é muito inteligente, trabalhou quietinho, ficou quietinho, ouviu esse negócio de fritura, ouviu esse negócio do galopo, tudo ornando, ele esperou uma vitória e falou de uma maneira elegante, falou de uma maneira tranquila, e que incomodou, obviamente, porque quem já não quer a permanência dele ficou incomodadinho, mas quem está com ele entendeu perfeitamente que ele saiu dessa situação bem classuda. Fala agora sobre algumas informações, fala sobre o Orihuela. Vocês vão lembrar um tempo atrás que eu trouxe com exclusividade aqui no canal que o Orihuela estava treinando com o grupo, né? E aí outros veículos, infelizmente, espalharam com as suas operações e não deram os créditos devidos, mas a gente trouxe com exclusividade aqui, eu conversei com a assessoria do Orihuela para entender essa situação, foi um assunto que vocês me mandaram em live, eu falei, poxa, verdade, o Orihuela, eu fui atrás dessa situação para entender de fato, ele estava emprestado ao Independente Medellín, não foi comprado, e desde então não apareceram propostas para ele, ele está treinando com o grupo. E ele está treinando lá normalmente, está fazendo todas as atividades. Ele tem contrato com o São Paulo até março de 2025.
A tendência, tá? Pelo que eu entendi, ainda não houve conversas, ainda não chamaram o Orejuela para tratar disso, por conta, né, de tudo que aconteceu essa semana. O São Paulo tem um monte de coisas para resolver, mas a tendência é, ao término da temporada, o São Paulo chamar o Orejuela para trocar uma ideia para rescindir esse contrato. Por quê? Porque o São Paulo terá que pagar 3 salários ainda para o Orejuela, né? Janeiro, fevereiro, março. E aí o São Paulo vai tentar algum tipo de acordo. Ora, eu te libero aqui agora em janeiro, você fica livre em janeiro, e em vez de eu te pagar, por exemplo, 3 salários, eu pago 2, eu pago 2,5 aqui à vista para você, ou senão a gente pega esse valor e parcela, enfim. E aí serão já negociações. Mas a expectativa, a ideia do São Paulo é chamar o jogador e seu staff para rescindir esse contrato já agora, para que ele não faça parte da folha salarial na próxima temporada. O próprio Nicão ainda está emprestado. Eu vi muita gente falando, rescindiu. Não, ele não rescindiu, ele tem contrato com o São Paulo ainda, do Nicão. Só que ele tem contrato até dezembro e é o mesmo período em que ele está emprestado para o Atlético Paranaense. Ao término do contrato, o São Paulo vai ficar livre e o Nicão também já sairá da folha salarial do ano que vem. O Atlético Paranaense não paga todos os vencimentos do Nicão. O Nicão ainda recebe uma pequena quantia do São Paulo ali mensalmente também. E aí, o Orejuela vai ser mais um jogador aí que vai deixar o São Paulo, provavelmente deve entrar aí com essa rescisão e negociar os melhores termos, tá? Inclusive, o Orejuela foi talvez uma das contratações mais pífias, essa aqui é a palavra, dessa gestão Casares, que nessa temporada, se a gente for parar para ver em contratações, acertou, né? Na primeira janela, trouxe o Ferreirinha, que foi bem, o Luiz Gustavo, que agora tá mal, mas durante a temporada foi bem importante, o Bobadilla também foi importante, é o titular do time, então é um cara que conseguiu de fato agregar bastante. O Sabino é importante, o André Silva também acho que foi um acerto de contratação. Tem mais algum reforço que chegou que eu também não estou lembrando. Eu lembro que chegaram 4 reforços em janeiro, né? Foi Bobadilla, Luiz Gustavo, Ferreirinha e teve mais um que chegou, mas aí é o Eric. O Eric também foi uma boa contratação, então você vê, o São Paulo foi bem assertivo. Agora nessa janela ainda não dá para falar muito, mas o Juan parece bom jogador, o Yamal a gente precisa ver mais, o Longa a gente precisa mais, o Marcos Antônio também parece ser bom jogador. Então São Paulo, que errou em algumas contratações no passado, de fato, nessa temporada pelo menos, tem acertado, né? Todos os reforços foram bem importantes, estão sendo importantes ou projetam ser importantes para a sequência da temporada. Mas o Orejuela, de fato, foi uma das contratações mais, talvez uma das mais problemáticas, até pelos valores. São Paulo endividado, pagando 3 milhões, enfim, acabou não rendendo o que era esperado. Aproveitando esse gancho de lateral, vamos falar sobre o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, o São Paulo, é um jogador que o São Paulo vai chamar para renovar o contrato. O Igor Vinícius tem contrato só até dezembro de 2025, e aí o São Paulo vai iniciar as conversas para a renovação, para a extensão do atleta, tá? A tendência de uma pequena valorização salarial, algo bem pequeno mesmo, bem sutil, até porque o São Paulo trabalha com a possibilidade dele ser titular na próxima temporada. O São Paulo, em um primeiro momento, planeja sua temporada com o Igor Vinícius, Moreira e Igor Felisberto, sendo os 3 laterais direitos do São Paulo na próxima temporada, com o Ferrarese ou o Rua Tressoldi ali, em alguma eventualidade também podendo cobrir o setor. Então, em um primeiro momento, o São Paulo não pensa em contratações para lateral, só caso realmente apareça uma proposta vantajosa para o Moreira. Ele é jovem, ele é talentoso, ele tem dupla cidadania, ele não precisa de passaporte, ele tem passaporte, então não entraria como estrangeiro no futebol europeu. Então é sempre um jogador que atrai o interesse. Mas em um primeiro momento, São Paulo planeja essa sua lateral direita, e aí com isso vai chamar o Igor Vinícius para conversar, para renovar esse contrato. Pude conversar com pessoas próximas ao atleta que há o interesse dele permanecer, que ele é feliz no clube, ele é um dos mais longevos, inclusive, né? Ele chegou em 2019, se eu não me engano, com a camisa do São Paulo. Ele está muito feliz no clube, ele adora o clube, ele planeja realmente. A ideia, em um primeiro momento, do Igor Vinícius é essa extensão contratual, pelo menos neste momento. O jogador não pensa em um projeto no futebol europeu. Então, o São Paulo vai chamar o Igor Vinícius
para renovar esse contrato. E aí vai ter negociação, vai ter o quanto que vai ser essa valorização, o tipo de contrato e tudo mais. Mas o Igor Vinícius é um jogador jovem, então o São Paulo deve, de fato, dar a ele um contrato um pouco mais extenso, algo em torno de 2027 e 2028, tá bom? Para a gente fechar, o retorno de Alisson. A expectativa da comissão técnica, do departamento médico, é de que ele já trabalhe com o grupo normalmente, né, nessa semana de preparação contra o Criciúma. Acredito que ele não vá para Criciúma, mas isso é palpite, é feeling, e ele deve estar à disposição ali já para os confrontos entre Bahia e Atlético Paranaense, mais ou menos. Vai ser mais ou menos ali a data de retorno do Alisson ainda nessa temporada. Uma boa notícia, ele vai voltar bem antes, inclusive, do que era esperado. Então, o Alisson, de fato, ele já está projetando um retorno já para essa semana. Aí, provavelmente, o São Paulo vai se apresentar na sexta. Talvez na segunda, terça-feira, ele já comece a fazer alguns trabalhos com o grupo, né? E aí não vai ter condições ainda de estar à disposição contra o Criciúma, né? Já porque o jogo é no outro sábado, sem ser esse o próximo. E aí já vai ficar ali entre Bahia e Atlético Paranaense. Vão acompanhar a evolução dele. Se ele de fato continuar evoluindo do jeito que ele está, ele já deve retornar ali né, para esses dois confrontos. O Bahia é fora de casa, o Atlético Paranaense é no estádio do Morumbi, no retorno do São Paulo no estádio do Morumbi. Então é uma ótima notícia aí nos próximos dias. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe também a sua opinião. Não esqueça também de conferir os cursos aqui da Futebol Interativo para você já começar a trabalhar com futebol. Ótima sexta-feira, estarei aqui às 7 horas com o Elídio em live para conversar com vocês, aquele papo gostoso também de todas as nossas sextas-feiras. Um abraço, se cuidem